Olá, boa noite. Hoje deu certo fazer, pelo menos iniciar a live, né, aqui, tanto congestionamento, né, de pessoas acessando, né, a internet, muita gente em casa, né, e aí a gente sabe que, obviamente, dificulta, né, o acesso à internet. E eu, na verdade, eu não sou contra a questão do isolamento, não, né? O isolamento, ele é uma recomendação do Ministério Mundial da Saúde, né? E é benéfico para a população do Brasil, né? Obviamente, se esses outros países, como a Itália, tivessem tomado um cuidado melhor, eu acho que teria morrido menos pessoas, né? Mas o que é que ocorre? O que está ocorrendo é que nós temos milhões de pessoas desempregadas, né? E essas pessoas elas precisam manter suas famílias, né? Precisam manter suas famílias, essa é a verdade. E a oração, meu desejo é que esse isolamento, se ele for perpetuar, né, ele seja por uma faixa etária de idades, né? Existem os grupos de risco, por exemplo, as pessoas acima de 60 anos, a gente já sabe que tem uma já tem uma facilidade para não ter mais assim uma imunidade, né? Como meu irmão André aí, né? Camarada novo, bonito, né? Mas infelizmente o André ele está aí na rua, né? Trabalhando, né? Ele é Uber, né? Está colocando a vida dele em risco e está colocando a vida também da sua família, porque ele vai em casa, né? Qualquer momento ele pode contaminar alguém, né? Mas então eu defendo essa questão do isolamento, mas um isolamento para os grupos de risco. Por exemplo, eu faço parte de um grupo de risco, sou hipertenso, né? Então, obviamente, eu já tenho uma doença crônica. Então, obviamente, se eu contrair o vírus, eu tenho uma probabilidade de ter um sofrimento bem maior e até morrer, né? Obviamente, poderei até morrer, né? Mas o medo que a gente tem nesse exato momento é se protelar esse isolamento, como está sendo, muitos caminhões estão parando nas estradas por falta de recursos na estrada, como restaurantes, como borracharias. O carro quebra, precisa comprar uma peça na cidade vizinha, a loja está fechada, e aí o caminhão está parado. Se o caminhão está parado, né, esse caminhão não vai chegar aqui com combustível, não vai chegar com medicamento, não vai chegar com arroz. Isso é fato, né? Então, assim, eu acredito que tem que haver uma dosagem aí, porque às vezes as pessoas estão tão divididas, né, nas redes sociais. Tem que ter o isolamento, não, tem que liberar tudo. Não, nada no extremo dá certo, né? E eu até queria tocar um pouco no assunto sobre a Grande Depressão, né? Hoje nós vivemos numa globalização, né? A globalização aonde tudo está interligado. Não adianta eu parar um segmento que obviamente, vai atingir o outro, vai atingir outra coisa.
com certeza vai atingir outra coisa. É uma cadeia, tá? É uma via de mão duplas, né? Na, é, no ano de 1918, né, eclodiu a Primeira Guerra Mundial, tá? Existia a Tríplice Entente, né? E existia que era justamente feita pelo, pela a Inglaterra, França, né? O André está colocando aqui, o Brasil não pode parar, temos que achar outros meios. Eu também concordo, né? Tá certíssimo, André, tá certíssimo, tá? Minha amiga Edileuza também, Deus te abençoe. Então, os Estados Unidos, eles não entraram na guerra, não queriam conversa com guerra, né? A guerra era com os países da Europa, tá? Foi logo com o estopim do Duque, né? Ferdinando, mas eu não quero falar aqui sobre a Primeira Guerra, né? Só estou citando a Primeira Guerra porque os Estados Unidos ele lucrou muito, 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 muito. É, é, os Estados Unidos foi quem mais lucrou, né, nessa. Tá mandando aqui um recado aqui para um subtenente Edinaldo Moura, tá? Quem mais lucrou com a Primeira Guerra Mundial foi justamente os Estados Unidos, porque eles vendiam armamento, vendiam alimentos, vendia munição, tá? Então, a guerra foi nas trincheiras da França, né? Então, essa guerra, obviamente, ela foi uma guerra que teve um grande, né? Mas no final, no finalzinho da guerra, os Estados Unidos resolveu entrar, né? Mandando seus soldados, né? E os Yankees foram e deram uma grande contribuição e os Estados Unidos, pá, né? Vieram para casa, todo mundo. E aí teve o Tratado de Versailles, né? Lá na França. Na época o presidente era Wilson, né? O presidente Wilson. E tudo certo, né? Para não. Mas aí a Alemanha ficou, né? A Alemanha ficou quebrada, a França também, muitos outros países. E aí o que foi que os Estados Unidos fez? Os Estados Unidos eclodiu como a maior potência do mundo, né? E aí, tanto de armamentista, enfim, um país bélico, né? E aí os Estados Unidos, pelos países, né? Ele foi agora emprestar dinheiro para esses países, tá? Foi liberar esses países aí justamente, né? Foi ajudar, emprestar dinheiro, tudo. Você tem ideia? Quase todos os países do mundo deviam dinheiro para os Estados Unidos, né? Surgiu os maiores banqueiros do mundo era justamente nos Estados Unidos. A maior moeda surgiu o dólar, né? Lá nos Estados Unidos. E aí essa moeda começou a circular o mundo inteiro, uma só moeda. E esses países da Europa que estavam quebrados todos deviam dinheiro aos Estados Unidos e os Estados Unidos produziam tudo que você imaginar para o mundo inteiro, né? Para vender para o mundo inteiro. Fora o dinheiro que eles emprestavam.
Mas o que ocorreu é que até surgiu muitos banqueiros, né? Os bancos começaram a emprestar muito dinheiro para várias pessoas, né? É, várias pessoas comuns, tanto pessoas da classe pobre como da classe média, classe alta, né? Começou a emprestar dinheiro e todo mundo naquela época começaram a investir na bolsa de Wall Street, né? Em Nova York. E todo mundo podia comprar ação, né? Ou ações, né? É, Edinaldo Moura, Deus te abençoe. Rogério Gomes, abraço. Todo mundo pegava ações, né? Porque na época, quem explodiu com a questão de indústria foi Henry Ford. Ele começou a fabricar carros a partir de 1990, né? E isso já era século XX, tá bom? Tá bom. A partir de 1990, século XX, inicia aí o século XX. Então, Henry Ford, ele revoluciona a questão no mundo. Para você ter uma ideia, um carro, ele conseguia fabricar um carro em 24 segundos, né? Um carro em 24 segundos. Então, era uma época que era a época do liberalismo, tá? Era a época que tudo eclodiu assim, milionários surgiam do dia para a noite nos Estados Unidos e pessoas ficavam ricas do nada por investimentos na bolsa. O cara pegava uma ação comprava ações na bolsa, ele comprava uma ação, por exemplo, por R$ 10, aquela ação ficava valendo no outro dia já 10 vezes mais. Muita gente devendo dinheiro nos bancos, né? Mas a crise maior, meu irmão, a crise maior mesmo, foi justamente por conta da superprodução. Os Estados Unidos produzia mais do que o que vendia, tá? Eles produziam tudo sem imaginar, mas os outros países já estavam se recuperando. Por esses países estarem se recuperando com relação às suas fábricas e tudo, deixavam de comprar aos Estados Unidos, né? Você pode ver que isso afetou o que é globalização. Isso chegou a afetar até o Brasil. O Brasil, na época, era o maior produtor de café do mundo, né? Na época de Vargas, né? E depois que a bolsa estourou, os Estados Unidos não teve café na mesma quantidade, mas o Brasil continuava produzindo em grande escala. E aí, vender para quem? Até que Vargas, doido, né, vai e queima o café. Queimou, tacou fogo no café, né? Mas eu estou só explicando a questão. Economia? Claro que não, sou professor de teologia, né? Mas a live que eu estou fazendo aqui com os meus amigos, juntamente com o apoio do Conexão Gospel, em nome do Conexão Gospel, com o nosso locutor âncora aí, o Edinaldo Moura, né? Justamente para falar um pouco, nós estamos em casa, estamos no isolamento, né, confinados, e estamos conversando sobre o que está acontecendo no país, né? Nós, na verdade, não estamos aqui para se degladiar, né? Mas nós estamos no mesmo barco, a verdade é essa. Estamos num país globalizado. Por isso que eu estou falando do crash. O crash foi a quebra da bolsa de Wall Street, né? Eu estou falando do crash justamente para a gente entender o que é globalização. Nós vivemos num país
O que acontece aqui vai permitir em outros países também. Sim, né? E o que está acontecendo no nosso país, obviamente, vai afetar mais a população interna, para depois lá fora, né? Então, essa crise da superprodução, produzir muito e não ter para quem vender. É a lei da oferta e a lei da procura. Se produzia muito, mas não tinha como a quem vender, né? Não tinha a quem vender. E aí vem a questão, os bancos começaram. Hoje eu tive uma notícia que desde o quarto dia do confinamento, os bancos cancelaram todos os cartões não vou dizer todos, mas um amigo meu tem, foi cancelado o cartão de crédito dele. Para que isso que os bancos estão fazendo? Os bancos estão se precavendo. Em momento de crise, você cancela o cartão de crédito do indivíduo, bloqueia, para que ele não compre e não possa pagar, e não gere uma bola de neve, né? Os bancos, nesse sentido, estão corretos, porque eu agora com cartão de crédito, eu não tenho, dica de passagem, mas eu tenho um cartão de crédito com limite de R$ 8.000, né? Eu estou precisando de comida em casa, eu vou comprar, né? Obviamente. Então, vindo essa questão do liberalismo, né? Essa questão da concentração de renda que era mal distribuída, a verdade é essa, é uma concentração de renda mal distribuídas, né? Uns ganhavam muito, outros ganhavam pouco, né? Então tinha essa questão também. E veio a questão da recuperação da Europa, e aí o estopim foi justamente no dia 24, meu amigo, de outubro de 1929, né? Sem aviso nenhum veio o crash, né? A quebra da bolsa, aonde 12 milhões de ações foram jogadas para serem vendidas a preço de banana, tá? E aí, meu amigo, isso aí foi todo mundo louco para vender as suas ações. O cara tinha uma ação da Ford, um exemplo, que valia 100 mil, ele estava vendendo por 10 mil, imagine aí, né? E aí era o grande problema, tá? Né? Pessoas que tinham suas economias guardadas de uma vida inteira, o banco não teve mais como pagar, o banco fechou, faliu, né? Pessoas que tinham, até os bancos tinham ações, os bancos tinham ações também lá no crash, desculpa, lá na Bolsa de Wall Street. E com a quebra da Bolsa, os bancos também não tinham como retirar o dinheiro, né? E aí, homens sem dinheiro, né? Pra você ter uma ideia, 1/4 da população americana ficou desempregado. 1/4, cada 4 pessoas, para cada 3 pessoas, um estava desempregado. Para cada 3, um estava desempregado nos Estados Unidos. E isso acabou eclodindo também para a Europa, porque as pessoas lá fora, elas deviam dinheiro, fizeram investimentos na bolsa também e como receber o seu dinheiro, né? E aí, depois disso aí, meu irmão, você pode ver que abriu-se precedentes para grandes movimentos. Por exemplo, em 1932, né, porque ainda estava essa grande confusão nos Estados Unidos, 15 mil veteranos da Primeira Guerra passando fome nas ruas de Washington.
para reivindicar os seus direitos. E aí, na época, já não era mais o presidente Wilson, era o presidente Hoover. E o que é que Hoover disse? Foi que pediu, né? Mandou o exército justamente batalhar ou confrontar aqueles homens, aquele exército de civis agora, né? E o exército americano era liderado por heróis da guerra, como Douglas MacArthur, como Dwight Howard, né? Então, esses homens, eles fizeram a diferença na Primeira Guerra. E agora, quando voltam, vão liderar o exército para massacrar os seus próprios homens que eles comandaram lá, fora grupos de civis, assim, que não fizeram parte do exército, que estavam pedindo, reivindicando comida, até que a Cruz Vermelha veio da Europa e trouxe todo dia, serviu um pão e sopa para aquelas pessoas. Meu irmão, foi coisa terrível que aconteceu na América, a ponto de abrir um precedente justamente na questão política, já que o liberalismo estava tomando de conta, aí as pessoas se desacreditaram do liberalismo, e aí agora chega uma nova política, chega agora a extrema-direita com o fascismo lá me ajude aí, com o fascismo na Itália, Mussolini, chega a extrema-direita na Alemanha, agora com o partido nazista, tá? Isso era extrema-direita. Por quê? Porque a extrema-esquerda não deu certo, era a questão do liberalismo e as pessoas estavam desacreditadas. Então, isso abriu um precedente, não dá certo de novo. Então, por quê? Porque a Revolução Russa, né, com o Exército Vermelho, com o comunismo, não deu certo, né? Então, as pessoas estavam com medo, né? Então, abriu precedente para isso, né? Mas teve a parte boa, né? E também no mesmo ano, 1932, houve eleições. Franklin Delano Roosevelt, ele foi um excelente administrador, tá? Ele foi tão bom administrador que ele passou 3 mandatos, né? Ele comandou os Estados Unidos por 3 mandatos, e aí ele faz muitas coisas boas dentro dos Estados Unidos. Ele, com essa o que é isso? Nova política, né? Um novo governo. Ele vai criar o salário mínimo, não existia. Ele vai criar o seguro-desemprego, que não tinha. Ele começa a jornada de trabalho, era de 14 horas, e aí o camarada que trabalhava 14 horas, ele tirava o emprego de outra pessoa, aí a jornada de trabalho passou de ser de 14 a 7 horas, aí já gerou emprego para outra pessoa, né? Ele começa a gerar empregos na questão de estradas, começa a asfaltar estradas, isso gerando emprego, e ele começa também a levar energia para o campo rural, né? Então, tudo isso, o Franklin Delano Roosevelt, ele traz para a economia americana. A única coisa que eu tenho é particular, né? Essa é uma opinião minha, que eu tenho contra Roosevelt, é que dos Estados Unidos, um navio com, eu agora não lembro a quantidade de judeus ricos, né, e pessoas de classe média que estavam fugindo da Alemanha, né, por conta do nazismo de Hitler. Quando chega na América, Roosevelt não aceita aquelas pessoas
e manda o navio de volta para a Alemanha. E quando esse navio chega de volta na Alemanha, ele é confiscado, as pessoas todas são presas, são enviadas para campos de concentração e todo o ouro, tudo que aquelas pessoas tinham foram tomados para financiar a guerra na Alemanha, né? Mas eu não estou aqui para julgar Roosevelt, estou só falando que eu não concordei com ele. Isso aí é uma coisa que ele vai responder diante de Deus, eu acredito, né? Mas foi um grande... Ele tirou praticamente os Estados Unidos da miséria, né? Ele na verdade, estou olhando aqui alguns comentários de algumas pessoas também, mas a gente pode ver que ele foi um bom presidente nesse sentido, né? Ele vai recuperar a economia americana, mas os Estados Unidos ele só vai sair realmente da crise com 10 anos, 11, 12 anos. A crise foi em 29, em outubro, mas ele só vai sair mesmo da crise com 10 anos depois, quando eclodiu a Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque ele passa agora a vender armas, vender munição, tá? E agora vendendo tanques, aviões, aí é que ele se recupera. Ou seja, se recupera com a desgraça dos outros, né? Ele surgiu como grande nação na Primeira Guerra e veio à conta, né, más administrações, né? E ele se recupera com uma década depois, quando eclodiu a Segunda Guerra Mundial, é que os Estados Unidos realmente saem da lama, né? Mas, enfim, pessoal, nós estamos no mesmo barco, sabe? O mundo todo, quando a Bolsa nos Estados Unidos houve esse crash, o mundo todo passou por uma crise incrível que atingiu até o Brasil. Então, hoje tivemos notícias boas, né? Quais foram as notícias boas, né? Eu vi que o governador do estado do Ceará, ele resolveu, o Camilo Santana resolveu, desculpa, abrir algumas empresas, né, para trabalhar. Vi que o governador João Dória teve essa mesma linha de pensamento também. E assim, meus irmãos, muitas pessoas precisam trabalhar. Eu, por exemplo, eu estou em casa, eu sou autônomo, certo? Mas eu conheço pessoas que já estão faltando dentro de casa. Graças a Deus, né? Aqui não está faltando. Mas eu não sei quanto tempo vai ficar essa paralisação. Já imaginou que Deus o livre e nos guarde para vir deixar o combustível, né? Hoje eu fui ligar minha moto pela manhã e, para minha surpresa, estava na reserva. Aí eu peguei o cartão, não de crédito, viu, débito. Aí fui no posto de gasolina, o posto estava aberto. Mas já imaginou, eu fui empurrando essa moto 4 quarteirões. Aí já imaginou se o posto tivesse fechado por falta de combustível, porque o caminhão não tivesse chegado? Se eu tivesse precisado ir no hospital, você devia ter se precavido, tudo bem, a culpa não é minha. Mas uma hora a gasolina vai acabar. Nós estamos circulando, mas nesse exato momento o restaurante está fechado, né? Muitas pessoas estão paradas, né? Hoje também teve uma notícia ruim, não sei a veracidade dessa notícia,
mas uma pessoa, por desespero, um ato de desespero, se jogou em São Paulo de uma ponte, né? Devido à notícia que perdeu o emprego de 12 anos, né? Essa notícia eu recebi do meu amigo Marquinhos, né? Da nossa igreja, né? Eu vi ele publicando, tá? Mas, enfim, a minha oração é que nós não venhamos a brigar por questões políticas. Porque estamos dentro de um barco em que está sendo comandado por homens, né? E que nós precisamos da misericórdia de Deus para tocar nos corações desses homens, para nós termos uma saída, uma luz no fim do túnel, né? A coisa está ruim e ela pode piorar, né? Por que ela pode piorar? Hoje pela manhã, no meio-dia, eu tive uma notícia que não foi o Donald Trump, né? Para as pessoas já não dizer que é o Trump, mas ele considerou o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, como um inimigo da América e do mundo e considerou ele como um terrorista e está oferecendo 15 milhões pela captura dele. Rapaz, por que a Venezuela é apoiada? Pelo amor de Deus. A Venezuela, ela é apoiada pela maior potência, pela segunda maior potência do mundo hoje, e pela terceira, que é a Rússia. Rapaz, para ter um estopim de uma... Por que eu estou tocando nesse assunto? Porque antes qualquer dia eu vou trazer um vídeo como foi que eclodiu a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial, as pessoas dizem, é porque mataram o Duque Ferdinando, né? Numa visita a outro país, né? Por um integrante do Mão Negra, né? Lá na Sérvia. Foi não, querida, ali foi só a desculpa. Foi só o estopim, tá? Se você conhecer a história, você vai ver que antes as nações já se degladiavam na guerra armamentista. Rapaz, eu estou com problema de dicção. E ali foi o fim. A Segunda Guerra Mundial eclodiu justamente foi porque Hitler invadiu a Polônia. Foi não, homem. Foi não. A Alemanha, ela estava insatisfeita porque lá no Tratado de Versailles, na França, e estava por aqui com os banqueiros judeus da Alemanha, e estava por aqui com a França, estava por aqui com os próprios alemães, né, que estavam governando seu país, e por outros países como a Polônia, né, que alguns países eram colônia da Alemanha, passou a ser colônia de outros países, né, da Tríplice Entente. E aí Hitler, ele ia tomar de qualquer forma. Então ele foi lá tomar os países à força, tomar esses territórios à força, né, e começou a invadir outros, né. Então a questão da Polônia foi só uma desculpa, tá? Mas Hitler já ia fazer isso de todo jeito, tá? É como, por exemplo, os Estados Unidos, as pessoas dizerem que os Estados Unidos entrou na guerra por conta do Hideki Tojo, né, primeiro-ministro japonês. Pois não, querido. Depois eu trago um assunto sobre Primeira Guerra e Segunda Guerra, tá bom? Mas, enfim, o que ocorreu, diante o que ocorreu na Europa, devido a esse liberalismo, né? Essa
essa globalização, tá? Hoje nós podemos sofrer alguma coisa desse tipo. Nós não temos como estar lutando agora. Se Deus o livre, nos guarde, acontecer uma guerra, nós estamos lutando já contra um inimigo invisível, que é um inimigo, que é esse coronavírus. Nós já temos os nossos problemas sociais. Até parece, meu irmão, que os outros problemas que nós já enfrentávamos nem existem mais. Porque todo dia no jornal, ou nos jornais, ou principalmente no Jornal da Globo, era denúncias sobre os hospitais lotados, sobre a fila do SUS, de pessoas que precisavam fazer transplante de rins, transplante de coração, né? Pessoas na fila do INSS para se aposentar. Parece que esses problemas todos acabaram. O coronavírus é Jesus. O coronavírus é Deus. Fez com que acabasse todos os problemas da humanidade. Não existe mais problemas da humanidade. Os de saúde acabou. Eita, rapaz, louvado seja o coronavírus. Eita glória. Como eu me alegrei. Rapaz, que hipocrisia é essa? Que besteira é essa? Nós continuamos com os mesmos problemas sociais. Nós estamos com os mesmos problemas aí. E aí, agora, mais um. E agora, provavelmente, outro. Então, é isso que eu estou querendo passar para todo mundo, nesse sentido, para não estarmos nos degladiando e apoiar o presidente no sentido de, rapaz, quão difícil é estar na pele desse homem. Quão difícil é estar na pele de uma pessoa que governa o Brasil, que está indo praticamente na contramão de outros políticos. E eu aqui não estou falando e não quero colocar ninguém a favor ou contra o governo. Mas nós estamos passando por... Eu, José Carlos, Marquinhos e muitos outros aí, o Edinaldo, que nascemos no século passado, né? Nascemos no século XX, estamos no século XXI, nós nunca passamos, né, por uma crise dessa, né? Nesse sentido, de agora estarmos confinados e impedidos de trabalho em geral, e sem saber quando vamos sair. Sem saber quando vamos sair desse confinamento. Mas que Deus em Cristo nos guarde. Que Deus em Cristo coloque no nosso coração um sentimento humanitário, de humanidade, de dobrar os joelhos dessa nação, pelos governantes desse mundo, né? Para que haja justiça, para que haja um equilíbrio, tá? Porque afinal de contas nós estamos no mesmo barco. Eu estou sempre frisando, estamos no mesmo barco. Se o barco afundar, todo mundo vai morrer. Todo mundo vai morrer. Quando a bolsa de Wall Street quebrou no crash, foi só a nação mais poderosa do mundo que sofreu, não. Mas os países que estavam se recuperando voltaram aí, porque havia uma globalização, todos deviam dinheiro à América e todos a bolsa. E aí, sem a bolsa ter como pagar, sem os bancos ter como pagar, houve uma crise mundial. Foi mundial a crise,
Pode pesquisar aí a crise mundial de 1929 por causa do crash. O mundo inteiro passou por dificuldades. A Alemanha, desculpa, a Europa mais ainda, porque ainda estava se recuperando da guerra. E os Estados Unidos, eles agora, um quarto da população passava fome. Pessoas começaram a suicidar. Está nos anais da história, pode pesquisar aí. Pessoas começaram a suicidar-se, né, por conta de problemas de depressão, né? A humanidade estava pouco relatos aí que a doença do século é a depressão. Parece que ninguém ouve mais falar sobre depressão, não tem mais psicólogo para lhe consultar, psiquiatra também. As doenças acabaram no mundo, não tem mais. As pessoas que tinham AIDS não tem mais AIDS. Câncer, teve uma pessoa, não vou citar o nome dela aqui, ela trabalha no comércio aqui em Juazeiro, bem conhecida, foi diagnosticada com CA. Ela não sabe, a família já sabe. Ei, é bom a gente nem dizer a ela que ela está com câncer, não, deixa ela morrer assim mesmo. Já está sem saber mesmo, né? Não precisa dizer não. Isso aí, na verdade, é mentira dos médicos. As pessoas não têm mais câncer. Isso é conversa da mente. Então, meus irmãos, desculpe aqui, às vezes, a minha veemência, né? Como eu disse, eu não sou professor de economia, né? Mas resolvi falar um pouco de globalização, um pouco da economia, do que aconteceu em 1918, com a quebra da Bolsa em 1920, a economia americana, que só foi com 10 anos depois, 12 anos depois, e nós estamos num mundo globalizado novamente. Então, quero mandar um abraço aqui para o meu comandante, meu primeiro professor, Tavares ali, né? Pastor Tavares. Quero agradecer a Zé Carlos, Marquinhos aí, mandar um abraço aqui para o Gleidson também, representante, Elivânia, meu amigo Euflávio, Edinaldo Moura, Rogério Gomes, André Pereira, Edileuza Oliveira também, todos que entraram na nossa live aí, tá bom? Para nos prestigiar. Quero pedir a vocês que orem, tá? Orem pela nossa nação. Hoje, na reunião do G20, né, que foi por conferência de vídeo, os países que fazem parte do G20 emprestaram 5 trilhões de euros, né, para o Brasil. Por que eles emprestaram? Porque, meu amigo, se nós quebrarmos aqui, eles também vão sofrer o calote lá. Vão sofrer o calote. Olha o que aconteceu alguns anos atrás com a Grécia. Meu amigo, é globalização. Nós temos que estudar isso, temos que entender disso. E aí, se diz dentro da igreja, não, nós não podemos falar de política, de economia, de sexo, nós não podemos falar de futebol. E vai falar de quê? Está dentro, estamos enraizados dentro da nossa cultura, né? E o que é cultura? Passamos a vez na escola bíblica dominical, né? Nós não podemos estar inerte às culturas, porque nós estamos inseridos nela. Agora, a cultura do local, né, para nós darmos uma lição ao mundo, ensinar o mundo o que é a verdade, como fazer a verdade. E a verdade
que a cada dia a palavra de Deus ela se cumpre, né? Mandar um abraço aqui para o meu querido Edinaldo, também Disseu, tá? Dória, Gledson também, meu amigo Fernando. Meus irmãos, meus amigos, eu estou encerrando essa live aqui, tá? A qual eu falei sobre globalização. Quero agradecer o nosso locutor âncora, Edinaldo, pelo apoio aí, tá bom, Edinaldo? Eu vou deixar na próxima vez você fazer a live e eu entrar, porque daqui eu já vi que você não conseguiu entrar para a gente compartilhar o vídeo ou a live no Facebook. E eu fiquei te aguardando para a gente conversar aqui, tá? Mas esse mesmo vídeo vai estar compartilhado na minha linha do tempo e eu também vou estar colocando ele no meu canal do YouTube, tá? O meu canal é Ronaldo Torres, tá? Se inscreve lá no canal, ativa o sininho para você receber novas notificações, tá bom? E assim você está me ajudando aí a compartilhar esses nossos vídeos. Eu não tenho interesse de ganhar nada com vídeo, só estar conversando com os amigos, compartilhando algumas ideias, tá bom? Que Deus em Cristo vos abençoe e